As pessoas não vão gostar de você e nada que você fizer vai mudar isso. E aí, gente, como vocês estão? Eu tô aqui de novo. Dessa vez um vídeo talvez um pouquinho mais íntimo, onde eu resolvi meio que fazer uma carta aberta, talvez para mim mesmo, de alguma forma isso vai te afetar também. E é sobre coisas que vêm me assombrando quando eu vou dormir à noite, sabe? Coisas que, assim, todos os dias, na verdade, nos últimos dias eu venho tendo algumas crises de ansiedade, assim, um pouquinho mais pesadas, que talvez sejam porque eu acho que eu tô entrando em uma fase de olhar pra mim o suficiente pra entender tudo que tá acontecendo na minha vida. E eu não sei se vocês estão escutando um barulhinho no fundo, mas tá chovendo. Se tiver saindo na câmera, pra mim é ainda melhor, porque dá aquele climinho melancólico que é perfeito pra esse vídeo. Mas tá chovendo bastante ali fora. Mas enfim, eu acho que eu tô numa fase onde coisas do meu passado estão vindo diretamente na minha cabeça, coisas que eu tentei não lidar, coisas que eu tentei esconder de alguma forma, principalmente inseguranças de quando eu era mais novo, inseguranças de adolescência e tal, e principalmente sobre as pessoas que não gostavam de mim. Eu acho que, bom, vou tentar ser o mais prático possível quanto a isso. Por que que pessoas que nos criticam e por que que pessoas que sempre apontam coisas ruins na gente, elas guiam tanto a nossa vida? Porque eu já ouvi algumas vezes na minha época de adolescência de que eu não ia passar dos 18 anos, se é que você me entende, de que eu ia me tornar uma pessoa traumatizada, de que eu nunca ia virar ninguém na minha vida, de que a minha ansiedade sempre fosse tomar controle de quem eu sou pra sempre, sabe? E todas as vezes quando eu vou dormir à noite eu lembro dessas pessoas. E eu fico pensando, será que essas pessoas tinham razão? Será que eu me tornei uma pessoa fracassada? E isso começou a bater muito na minha cabeça de como frases ruins ditas em momentos ruins vão guiar tanto a nossa vida. A vida inteira eu tentei ser as outras pessoas, principalmente as pessoas que não gostavam de mim. Se eu tivesse num grupo de amigos, uma pessoa olhasse pra mim e falasse: Nossa, você é meio chatinho, hein? Sei lá, você não gosta de futebol. Pronto, eu ia querer aprender, eu ia querer me transformar nessa pessoa, eu ia querer ser essa pessoa, pra ser tão parecido com ela que essa pessoa ia gostar de mim. E aí eu acabei percebendo que, basicamente, eu formei a minha personalidade em cima de pessoas que não gostavam de mim. E no final das contas, elas continuam não gostando de mim, que às vezes não é sobre eu, às vezes não é sobre o que eu faço, às vezes é por quem eu sou. Talvez o fato de eu ter crescido com uma feminilidade maior, né, de desde cedo ser uma pessoa claramente da comunidade LGBT, mesmo que eu não entendesse. Talvez isso incomodasse as pessoas e esse era o motivo. Independente do que eu fizesse, independente do quanto eu tentasse agradar as pessoas, esse era o motivo e sempre seria esse o motivo. E aí eu percebi que conforme eu fui crescendo, assim, na fase pré-adulta, digamos assim, eu comecei a me tornar os meus amigos. Eu comecei a escutar as coisas que eles escutavam, a agir como eles falavam e até a prestar. Gente, eu prestei faculdade que os meus amigos prestavam porque eu queria ser como eles. Porque se eu fosse igual a eles, não tinha motivo para eles não gostarem de mim, não tinha motivo para eles me abandonarem, não tinha motivo para eles decidirem um dia que eu não era mais o suficiente. E tudo isso simplesmente para esconder o fato de que eu era diferente e eu sou diferente. Isso não vai mudar. É impossível a gente ser outra pessoa tendo as nossas experiências próprias no mundo, crescendo numa experiência própria. E acabou que de repente eu chego na fase adulta, me olhando no espelho e vendo outras pessoas e não eu. E aí eu chego num momento onde eu paro e pergunto quem eu sou, sabe? Normalmente as pessoas, sei lá, estão chegando aos 30 anos, elas sempre falam, porque eu sei quem eu sou, porque eu não me importo mais com a opinião dos outros, porque eu tô bem resolvido. Eu nem tô perto disso. E logo eu faço 30 anos, vamos ser sinceros. Eu não tô nem perto disso. Eu não tô perto nem de entender o que eu gosto de verdade, entende? Porque, por exemplo, eu gosto muito de rock. Vamos a um exemplo bem prático. Eu gosto muito de rock. Tinha uma pessoa que ela era roqueira, que ela era popularzinha, que ela meio que me zoava por certas questões de falar que, tipo, ah, você não conhece essa banda, ah, você não escuta isso, ah, não sei o quê. E aí eu virei um roqueirão, um quase gótico. E aí eu fico pensando, eu realmente gostava? Eu realmente gosto de rock? Entende que essas coisas ficam voltando? Só que no fundo eu gosto muito de rock. Mas eu também gosto muito de música alternativa e tudo bem. Mas a questão é, até que ponto a nossa personalidade foi construída a partir de críticas que vieram dos outros e que não era nem sobre você. Não era sobre você. Principalmente porque se a gente parar pra pensar,
O ensino médio nada mais é do que atacar as outras pessoas para que elas não te ataquem. E aí você começa a criar uma personalidade de uma pessoa que aponta os outros e aponta as inseguranças dos outros para que as pessoas parem de olhar para as suas. E eu não consegui ser essa pessoa o suficiente. Porque claramente eu era um gayzão, sabe? Tipo assim, nunca que eu ia conseguir disfarçar isso, por mais que eu tentava, por mais que eu tentava ali performar uma heteronormatividade usando tênis de hétero, se é que vocês me entendem. Isso nunca ia acontecer, sabe? E aí eu chego hoje pensando que talvez essas pessoas continuem não gostando de mim. Talvez algumas delas tenham alguma culpa. Teve algumas pessoas que já vieram falar comigo dizendo que estavam muito orgulhosas depois que eu me assumi. Mas eram as mesmas pessoas que faziam as mesmas piadinhas pelo fato de que eu era diferente. Então, eu sinto que era mais uma coisa para essas pessoas de talvez mais uma proteção e achar algum alvo para um alvo para esconder o seu do que realmente importava quem eu era para elas, entende? Talvez elas só viram ali um escape das piadinhas maldosas do ensino médio, vamos jogar nesse menino aqui. E aí, essas pessoas crescerem, elas simplesmente não estão nem aí pra quem eu era. Provavelmente a vida delas, hoje em dia, eu nem sou uma memória distante na cabeça dessas pessoas, entende? Eu não sou uma memória pra elas. Mas frases delas ainda são memórias diárias pra mim. Eu fui o garoto que eu passei em design gráfico, eu passei em arquitetura e urbanismo, eu passei em direito, passei em história, passei relações internacionais. Eu não fiz nada disso. E muitas dessas faculdades que eu prestei era porque pessoas diziam que eu devia fazer isso. Imagina se eu tivesse entrado. Imagina se eu tivesse pautado a minha vida até agora no que essas pessoas diziam que seria a minha vida. É impossível entender e conseguir separar o que é você e o que são as críticas das pessoas na sua vida, sabe? Isso não é uma vivência única minha, sabe? Isso é de gerações. Eu sei que as gerações dos meus pais têm as questões deles também. Todo mundo tem uma questão, independente da geração que você tá. As críticas vão te afetar. Eu acho que um exemplo muito grande de como às vezes comentários que para as pessoas não vai fazer diferença, pra gente faz tanto, é que uma vez uma pessoa que era muito importante, que a opinião dessa pessoa era muito importante pra mim, disse que eu era a pessoa mais egoísta do mundo. E eu entendo de onde veio essa fala dela, mas desde então, toda vez que eu falo a palavra eu numa conversa, eu me sinto culpado. Eu sinto que eu tô falando mais sobre mim, eu não tô vendo as pessoas, entende? E o meu maior medo na vida hoje é ser uma pessoa egoísta. Eu fico pensando, será que eu já não sou? Porque todo mundo é egoísta no final das contas, todo mundo vai querer falar mais sobre si do que ouvir as outras pessoas, eu acho. Pelo menos é isso que eu percebo em todas as pessoas que eu já conheci. E eu fico pensando que essa pessoa tinha razão. Eu não vou tirar a razão dessa pessoa. Porque nesse processo de tentar virar as outras pessoas para que elas gostem de mim, eu me tornei tanto essa pessoa que na minha cabeça eu sabia o que era melhor para ela, porque eu era igual a ela. Então, às vezes a pessoa queria fazer umas coisas e eu desencorajava, porque eu sabia o que era melhor para ela, porque eu era ela, no final das contas. E é aquilo, é impossível a gente ser outra pessoa. Porque a nossa visão de mundo, as nossas vivências, o nosso jeito de ser, nunca vai ser 100% ligado às outras pessoas. Porque as experiências são únicas dentro da gente, mas as experiências como um todos, elas são muito parecidas. Então eu sei que aí atrás, quem tá vendo provavelmente passou por alguma coisa parecida, provavelmente hoje percebe que talvez até a forma como você se veste ou algumas coisas que você fala vem de algumas críticas que você recebeu. E eu acho que eu tô no momento de tentar entender quais críticas eu quero levar pra minha vida, sabe? E aí vem uma outra questão, o famoso perdão. Eu não perdoo essas pessoas, eu nunca vou perdoar. E eu também não vou esquecer. Esse negócio que as pessoas falam que você precisa perdoar pra seguir em frente, você precisa perdoar pra melhorar a sua vida. Eu não vou perdoar. Porque eu não quero que essas pessoas se aproximem de mim de novo. Eu não quero que pessoas parecidas se aproximem de mim de novo. Eu não vou perdoar, eu não vou esquecer. Entende? Nem porque as pessoas sempre falam que tipo, sei lá, você só vai pro céu se você perdoar. A famosa culpa cristã, entende? Você só vai se sentir livre se você perdoar as pessoas. Ninguém tem que dizer pra você quando você tem que perdoar. Eu aqui 10 anos depois eu não perdoei e nem sei se um dia eu vou perdoar. A questão é que a gente tem que começar a escolher até onde na nossa vida a gente vai levar essas pessoas.
Até onde na nossa vida a gente vai levar a memória, vai levar as críticas, vai levar as falas de outras pessoas. Até que ponto é válido pra mim toda noite dormir e fazer uma reflexão de tudo que essas pessoas disseram sobre mim e quais cheques elas acertaram, em quais caixinhas elas me colocaram e eu realmente cheguei, entende? E tá no momento de me perdoar. Me perdoar por ter passado tantos anos e me sentido culpado por quem eu sou. Me perdoar passando por ter passado tantos anos acreditando que o que as pessoas falavam era realmente a forma como eu devia viver, entende? E aí eu cheguei nesse ponto. Um ponto onde eu sinto que eu não vejo tanta saída, mas ao mesmo tempo eu acabei de construir uma nova vida pra mim. Eu acabei de construir uma nova entrada, eu acabei de construir uma nova forma de pensar, porque a partir do momento em que eu quebro esse ciclo de ficar pensando em todas essas críticas que eu recebi durante a vida, que você recebeu, qualquer pessoa recebe, isso não é uma experiência só minha, todas as pessoas recebem muitas críticas durante a vida delas. E eu acho que a partir do momento em que eu percebo, cara, eu já tô com 25 anos, não era pra críticas que foram feitas quando eu tinha 14 anos continuarem guiando a minha vida. Não faz sentido. Até porque eu recebi críticas de pessoas de 14 anos. Gente, o que a gente sabe com 14 anos? Com 14 anos eu ainda queria ter uma Barbie, você entende? O que eu sei? Com 14 anos eu chegava em casa e jogava um joguinho da Hannah Montana. Com 14 anos eu jogava Counter-Strike, mas eu brincava de me esconder. Não queria nem atirar nos carinhos, eu queria me esconder no cenário para as pessoas não me achar. Isso era divertido pra mim. O que eu sabia com 14 anos? Entende? A única coisa que eu sabia com 14 anos era quem eu era e quem eu não queria ser, que era realmente quem eu era. E que eu tinha que performar ser uma pessoa diferente para ser aceito na sociedade. Era isso que eu era com 14 anos. Era isso que eu sabia com 14 anos. No fundo, às vezes a gente leva críticas para vidas de pessoas que realmente não sabem o que estão falando. Que realmente não falaram diretamente pra você. Talvez seja uma coisa mais delas, sabe? Quantas vezes eu falei para as pessoas, eu acho que você precisa de um psicólogo, porque eu precisava. Porque eu precisava de ajuda. Quantas vezes eu aconselhei pessoas a fazerem coisas, a conversar, a resolver problemas que eu estava passando por esses problemas. Só que é tão mais fácil a gente direcionar para outras pessoas as nossas questões, sabe? Quantas vezes eu dei conselhos péssimos para pessoas que eram conselhos que eu deveria ter para mim, que o problema era meu e eu não conseguia lidar com isso. A gente precisa começar a quebrar o ciclo e perceber quando a gente está vivendo a nossa visão de mundo e quando a gente está vivendo a visão dos outros. Porque eu entendo que muitas críticas foram importantes, sabe? Eu sempre tive uma crítica de que eu sou muito fechado. E eu sou muito fechado. Eu continuo sendo muito fechado. E eu sou muito mal-humorado no sentido geral da coisa, e só que no sentido de ambiente seguro eu sou muito engraçadão. Quando eu tô com a minha família eu sou um palhaço, sabe? Eu falo coisas nada a ver. Eu sou uma pessoa extremamente palhaça na minha vida. E que eu faço todo mundo à minha volta rir. Só que eu sou uma pessoa fechada ao mesmo tempo. E aí essa é a minha personalidade, no final das contas. Eu acho que eu fui pra um lugar que eu nem sei pra onde eu tô indo, mas essa é a minha personalidade. Talvez eu consiga ser mais livre em questão de lugares pequenos onde eu tô seguro, do que chegar pras pessoas e falar: "E aí, tudo bem? Eu sou o João, como você tá? Nossa, vai chover, que divertido." Não, eu nunca vou conseguir fazer isso. Talvez seja pelas críticas que eu recebi, talvez seja. Mas talvez simplesmente seja um traço de personalidade que eu criei, que a vida me introduziu isso. De alguma forma, eu sinto que a gente precisa começar a perceber os nossos ciclos diários que se repetem, quais deles são bem mesmo da gente e quais são a gente performando a visão dos outros. E que tá tudo bem, sabe? Eu entendo que em muitos momentos é muito mais fácil pra gente ser guiado pelos outros, porque a gente não tem condição de tomar decisões sozinhos, ou porque talvez doa pra gente ter que decidir algumas coisas. Mas eu acho que eu cheguei nesse ponto onde é sobre mim e tá tudo bem ser só sobre mim. É a minha vivência, é a minha história e eu vou decidir o que eu vou fazer a partir de agora. E no final, eu entendo uma coisa, eu não sou fracassado. Porque uma pessoa fracassada não teria passado por várias coisas que eu passei e eu tô aqui. Uma pessoa fracassada não teria perdido a porcaria da faculdade que tanto sonhava no último ano, no momento de se formar por conta de uma pandemia, e teria continuado sonhando que vai fazer outra faculdade, porque eu vou fazer outra faculdade. Não a mesma, porque eu não consigo, eu não me sinto nesse lugar mais. Mas eu vou fazer uma faculdade, não acabou pra mim, sabe? A minha história não acabou. Eu vou estudar,
Eu não sou um fracassado porque eu não acabei com os meus sonhos, sabe? As críticas das pessoas puderam me levar até aqui, puderam me impedir de fazer várias coisas, mas os meus sonhos elas não tiraram. E eu vou continuar. E eu vou voltar a estudar, e eu vou voltar a fazer minhas coisas, e eu vou voltar a construir a minha história. Só que dessa vez quebrando todos esses ciclos que eu cheguei até aqui. Porque é minha história, e minha história não é um fracasso. Minha história pode ser um fracasso na visão de muita gente. Só eu sei o quanto eu lutei pra estar até aqui, o quanto eu lutei pra poder me olhar no espelho e entender quem eu sou e falar, cara, eu gosto de você. Não tá errado você ser assim. Não tá errado você nem ser, sei lá, lindo aos seus próprios olhos, mas eu gosto do que eu vejo e eu gosto de quem você é. Só que tá na hora de você parar de também ser a vítima da sua história e começar a agir, e começar a mover, e começar a construir suas coisas. Vai arrumar o que fazer. E é nesse ponto que eu preciso arrumar o que fazer. E é por isso que eu venho dizer pra vocês, vocês não são fracassados, sabe? O mundo pode não gostar de vocês, mas é um mundo. O mundo lá fora tá passando por coisas horrorosas, o mundo lá fora tá vivendo guerras, o mundo lá fora tá passando por situações em que eles não conseguem olhar pra você e talvez te entender. Mas você se entende. Você sabe qual é o seu limite. E tá na hora de você entender que você não é um fracasso por não se sentir forte o suficiente pra lutar contra o mundo agora. Mas tá na hora de você entender que o seu perdão precisa chegar e que você precisa quebrar os ciclos da sua dor. E é isso. No final das contas, as pessoas não vão gostar de você, mas você vai aprender a se amar a partir do momento que você para de levar pra sua vida o que elas não gostam. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso que eu queria deixar com esse vídeo. Eu não fiz nenhum roteiro, eu sei que eu vaguei diversas vezes em diversos assuntos que talvez pra alguém vai fazer sentido. Porque no final das contas é aquilo, a nossa vida é única, mas muitas experiências são de todo mundo e eu sei que vocês passam por isso. E é isso, eu queria deixar esse recado final pra vocês que tá tudo bem. Tá tudo bem você tá com 30 anos e não saber quem você é, sabe? Porque no final das contas as pessoas chegam com 60 anos e elas percebem que elas só seguiram a vida, não necessariamente elas enxergaram o que elas estavam vivendo. Eu acho que no final das contas é isso. Tá tudo bem ser você, tá tudo bem se perdoar. As críticas do seu passado, elas não merecem ser suas guias. As críticas do seu passado, elas funcionam pra você olhar pro mundo e ver como as coisas mudaram agora na sua vida e como você é maduro o suficiente pra não deixar que certos ciclos se repitam e que as pessoas guiem quem você tem que ser daqui pra frente. Então, bom, é isso. Sejam vocês, entendam seus limites e parem de se machucar tanto com as vozes das outras pessoas na sua cabeça. Eu acho que vai ter mais vídeos assim no canal porque com esse canal eu tô aprendendo a falar coisas que eu não falava, eu tô aprendendo a dizer coisas que eu não conseguiria antes. E se é mais fácil pra mim conversar com uma câmera do que realmente com uma pessoa frente a frente, mesmo assim a mensagem vai chegar pra alguém, é isso que importa. Então, muito obrigado. Se inscreve aqui, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho, mostra pra um amigo seu, abre essa conversa no seu grupo de amigos. Tá na hora de todo mundo entender e quebrar esse ciclo dentro de si. Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.